Olá, alunos! Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Maria do Socorro Santos. Nossa disciplina é Custeio e Formação de Preço. E vamos, dentro de Custeio e Formação de Preço, vamos falar do assunto fator de formação do preço de venda, que é o markup. Vamos lá. O objetivo dessa aula, formação do preço de venda, é que vocês conheçam os componentes do preço de venda. Conheçam também os índices markup, que é o markup divisor e o markup multiplicador. Depois, nós vamos efetuar vários cálculos de preços de venda. Preço de venda à vista, preço de venda a prazo. Então, qualquer empresa, qualquer organização, seja ela comercial, seja ela industrial ou de serviços, ela precisa fazer com exatidão, fazer com precisão seus preços de vendas. Caso ela não tenha seu preço de venda com exatidão, ela pode perder mercado por praticar preços acima da concorrência ou até mesmo sofrer prejuízos pela venda de seus produtos e mercadorias e serviços abaixo do custo. Então, é bom que todas as empresas, sejam elas quais forem, serviços, de mercadorias, venda de mercadorias ou de produtos, que elas tenham seu preço de vendas formadas com conhecimento, com precisão, com exatidão. E o que vem a ser preço de venda? Preço de venda, o que é preço de venda? Então, são vários conceitos para preço de venda e chegar no mesmo denominador. Por exemplo, posso dizer que preço de venda é uma expressão monetária que o produto ou serviço vale, ou seja, qual é o preço do preço de venda, quanto que ele vale. Outro conceito é quanto o comprador está disposto a pagar para obter o produto ou o serviço. Corresponde à avaliação que o comprador faz das utilidades que o produto ou serviço agrega. Ou seja, vocês viram que todos os conceitos ali revelaram o valor do preço. Quanto o serviço ou o produto ou a mercadoria vale? Qual o valor dela? Quanto ela agrega ao serviço, à mercadoria ou ao produto? E agora que vocês já sabem o conceito de preço de venda, qual é o preço de venda ideal? Qual o preço de venda que eu devo praticar com as minhas mercadorias, os meus serviços ou os meus produtos? Vamos lá. Então, o preço de venda ideal é aquele que cobre todos os custos, todas as despesas e, além disso, ainda me sobra um lucro. Ou seja, ele tem que ser competitivo e, na medida do possível, ser melhor do que o preço da concorrência. Então, de nada vale eu fazer o cálculo aqui e a minha concorrência tem um preço de venda e a minha concorrência está vendendo menor que o meu preço. Então, eu também tenho que fazer o preço de venda, uma análise para que ele seja competitivo. Esse preço de venda ele deve permitir a manutenção do cliente e a expansão das vendas. Então, tem que ser um preço de vendas que com ele eu consiga vender cada vez mais. Uma vez que o preço de venda dos produtos foi formado, é importante atualizar a cada período os seus gastos para evitar o uso de preços desatualizados. Então, sempre que vocês fizerem o preço de venda, esse tem que ser retornado, tem que retornar, ver tudo que tem ali dentro, todos os seus componentes, verificar, atualizar, para que ele seja, competitivo. E quais são esses componentes de preço de venda que nós estamos falando aqui? De uma maneira geral, eles se classificam assim em quatro preços de vendas, que são quatro componentes, custos, impostos, lucro e despesas. São quatro componentes. Então, são eles que formam o preço de venda e a gente vai ver cada um separadamente. O que significa cada um deles? O que é um custo? O que é uma despesa? Parecem iguais, mas não são. Tem significado e comportamento diferente. Então, a empresa ela precisa ver cada um desses separadamente. Vamos ver o que significa? Custos.
o primeiro elemento lá. Custos são todos os gastos da produtividade. E quando eu falo aqui produtividade, de maneira geral, eu quero falar produtividade da indústria, produtividade do comércio e a produtividade do serviço. Então, produtividade de todos os três segmentos. E na indústria, o que é custo na indústria? Na indústria, os custos são todos os gastos da produção. E aí são as matérias-primas, a mão de obra, e aí vai todo e qualquer outro elemento necessário para a elaboração do produto. Então, isso é custo lá na indústria. E lá no comércio? O que é custo lá no comércio? No comércio, são todos os gastos na aquisição das mercadorias. Então, se eu compro alguma mercadoria para revender, esse é o custo lá no comércio. Se eu compro, a empresa que compra sapato para revender, que compra vestuário para revender, o preço, né, da compra dessas mercadorias, aí ele é o custo. Esses gastos, eles são os custos. E lá no serviço? O que é custo lá na empresa que tem o segmento de serviço, que presta serviço? O que são custos lá? Custos na atividade de serviço são todos os gastos relativos aos materiais, peças e horas técnicas da mão de obra. Em si, na maioria de um modo geral, por exemplo, lá na empresa que presta serviço de contabilidade, o que é custo lá? Custo lá é o serviço, o valor do serviço, a hora prestada lá pelo contador. Lá na empresa de serviço, isso é custo. Então, de um modo geral, na produtividade dos três segmentos, indústria, comércio e serviço, cada um tem um comportamento diferente. É preciso fazer uma análise para achar o custo ali, em cada segmento desses. Despesas, que é o nosso segundo componente do preço de venda. O que significa despesa? É igual a custo? Não, não é igual a custo, porque as despesas, ela fica fora da produção. Fora da produção. Eles são os gastos necessários para provocar a venda do produto. Então, as despesas, ela vem depois, né, depois da produção. Esses gastos ocorrem após a elaboração do produto. Por exemplo, transporte, propaganda, comissões, frete sobre vendas, né, e outros. Tributos é o nosso terceiro componente, né, na formação do preço de venda. O que são tributos? Tributos já vem imposta, já vem a ideia lá, né, na nota fiscal. Vocês lembram da nota fiscal? Você pega uma nota fiscal, vem lá um monte de imposto. Então, além do que você paga, vem um monte de impostos juntos. Esses são os tributos. Então, os tributos também tem que ter um olhar bem direcionado para os tributos, porque os tributos, ele tem uma característica especial, porque eles são determinados por lei. Então, a lei impõe que você coloque o tributo, que tenha o tributo. E aí, o tributo, os relacionamentos comerciais entre compradores e vendedores, todos eles são tributados. E aí, olha só, tem os impostos a recuperar e os impostos a recolher. O que são os impostos a recolher? Onde que se dá ele? Quando acontece? Os impostos a recolher acontecem no momento da venda. Então, sempre que há uma venda, acontecem os impostos a recolher. E o a recuperar, quando eles acontecem? Acontecem no momento da compra. Então, determinadas empresas, dependendo, né, de onde ela está encaixada, se é no lucro real, lucro presumido, simples nacional, dependendo do regime tributário dela, ela consegue recuperar alguns impostos, alguns tributos. Então, esse relacionamento comercial, comprador e vendedor, são tributados criando valores a recuperar e valores a recolher. Então, tem-se os dois. Pela compra tem um a recuperar e pela venda tem um a recolher. E aí nós temos que fazer o exame de todos os aspectos tributários, que é muito importante para a análise dos custos e da formação do preço. Eu tenho que ver o que eu tenho a recuperar, eu tenho que ver o que eu tenho a pagar. Tudo isso é componente do preço de venda. Vejam que esse aspecto é muito importante para a formação do preço de venda e um pouco até complexo.
E aí todos os impostos têm uma competência. Então, a competência federal, estadual e municipal. Por exemplo, a competência federal. Quais são os impostos de competência federal? Um exemplo é o IPI. O IPI é o imposto de competência federal. Um exemplo de imposto ou de tributo de competência estadual. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Esse é um tributo de competência estadual. Municipal é fácil, né? Municipal é ISS. O ISS, Imposto sobre Serviço, é de competência municipal. Então, cada imposto tem uma competência. Lucro. O lucro é o nosso quarto componente do preço de venda. Que vem a ser lucro? Como que eu devo gerar esse lucro? Como que eu faço para colocar ele lá no preço de venda? De onde que ele vem? Então, o lucro, né? O preço de venda lá, a primeira coisa que eu tenho que saber, o preço de venda que eu formei, ele tem que ser capaz de cobrir todos os gastos. Quais são os gastos que nós vimos? As despesas, e mais? Vimos os tributos, vimos os custos, e ele ainda tem que ser capaz de gerar um lucro desejado. Ele ainda tem que ser capaz de gerar um lucro. Veja só, é o nosso quarto componente. Então, ao estabelecer uma margem de lucro, deve-se levar em conta o padrão permitido pelo mercado e a necessidade ou expectativa de ganho da empresa. Então, eu não posso colocar, eu desejo ter além dos meus custos, despesas e tributos, eu quero ter um lucro de 30%. Não, não é assim. Eu tenho que ver qual é a necessidade e a expectativa do mercado. Tem outros componentes também que têm que ser levados em conta, além desses 4 que eu coloquei, dos 3 primeiros que eu coloquei aqui, que são de grande importância. Outros elementos também têm que ser analisados. Quais são eles? Então, além dos que nós já falamos, outros elementos também é de grande importância para a formação do preço de venda. Por exemplo, demanda e grau de elasticidade da demanda. O que é isso? Preço de produtos concorrentes. Então, assim, eu tenho um preço de venda, eu calculei, meu cálculo deu um preço de venda para determinado produto de R$50 por unidade. Só que eu verifiquei no mercado e eu vi que eu posso chegar até R$100. Opa, R$100, deu lá o cálculo, por R$50 eu consigo cobrir todos os meus gastos, que são as despesas, que são os tributos, que são os custos, me gerar lucro e ainda eu posso elevar. Eu posso ir até ter um grau de elasticidade que pode ir até R$100. Eu vou fazer isso? Não, primeiro eu preciso ver os meus concorrentes. E os meus concorrentes, como que eles estão se comportando? Ele está vendendo a quanto? Ele está vendendo menor que 100, mais que 50? Então, isso também, esse grau de elasticidade eu tenho que levar em conta. Opa, se ele está vendendo o produto, né, a 70, como que eu vou colocar a 100? Será que eu vou vender? Poxa, aí eu já vejo o marketing. Se eu tenho um bom marketing, por que não vender? Se eu consigo ter se a empresa está bem localizada em locais ótimos, que bom acesso, todo mundo consegue chegar, por que não? Um bom marketing, se tem muitas propagandas, por que não vender um valor maior? Então, tudo isso, além daqueles outros componentes que nós vimos, esses outros elementos aqui, eles também têm que ser analisados. Demanda, concorrentes, produtos substitutos, marketing da empresa, tudo isso tem que ser levado em conta. Vamos lá ao nosso primeiro cálculo de preço de venda. Então, para melhor fazer o cálculo, temos aqui uma situação, que é a elaboração de um produto. Esse produto é uma bolsa feminina. Conforme custo e percentual de gastos atribuídos a cada unidade do produto ou serviço vendido, temos aqui os elementos. Quais são esses elementos? Custo unitário, despesa administrativa e de vendas, ICMS,
PIS, COFINS, IPI e a margem de lucro, ou seja, o lucro desejado. Todos os elementos que nós já analisamos. Vamos ver eles agora no cálculo do preço de vendas. Cada um deles tem um valor ou um percentual atribuído. No caso do custo unitário, é o custo do produto por unidade, que é aqui R$ 22,70. As despesas administrativas equivalem a 19%. ICMS, 18%, que é a alíquota do Estado de São Paulo para a circulação de mercadoria. PIS, 1,65%, COFINS, 7,6%, que são as alíquotas das empresas que estão no lucro, tributando pelo lucro real. IPI são, quem tem IPI? São as empresas que industrializam. Então, as empresas que fabricam, que produzem, elas têm IPI. IPI, aqui na nossa tabelinha, para fazermos o cálculo, 10%. E ainda o lucro desejado, ou margem de lucro, de 45%. Esses são os nossos dados, os nossos elementos, componentes do preço de venda, que vão dar o preço final de venda. Agora, a gente vai usar um cálculo para fazermos o preço de venda. Olha só qual é a fórmula. A primeira fórmula que vamos usar. Preço de venda é igual a custo unitário vezes 100, é o nosso numerador, sobre 100 menos, vocês vejam que dentro do parênteses tem todos os outros elementos que nós falamos aqui, que são as despesas, os tributos e os lucros desejados. Então, temos lá, despesas totais dentro do parênteses. Despesas totais mais ICMS, mais PIS, mais COFINS, mais lucro desejado. Essa é a nossa primeira fórmula. Vamos ao cálculo. Então, a fórmula está aqui em cima, que nós já vimos, já apresentei para vocês. Vamos colocar todos os elementos dentro da fórmula e fazer o cálculo. Preço de venda, vamos lá, R$ 22,70. R$ 22,70 lá na tabelinha é o preço, é o custo do produto, vezes 100, que é um dado que tem na fórmula. Depois, 100 menos 19, 18, 1,65, 7,6 e 45. Esses elementos representam o quê? Estão todos dentro do parênteses, que inclusive é o primeiro que nós vamos resolver. Eles representam, o 19 representam o total das despesas. 18 representa o ICMS. 1,65 representa o PIS. 7,6 representa a COFINS. E o lucro desejado, que é de R$ 45. Então, o que nós vamos? Já montamos os dados, colocamos todos os elementos na fórmula. O que nós vamos fazer agora para resolver essa fórmula? De onde partimos? Do parênteses. Primeira coisa que nós vamos fazer é resolver tudo que está dentro do parênteses. Depois, nós partimos, para os outros cálculos. Parênteses, o que a gente tem dentro do parênteses? 19 mais 18 mais 19, 18, 1,65, 7,6 e 45. Somem todos eles, que vai dar 91,25. 91,25. Bom, tirei do parênteses, não tinha 100 fora? Coloquei 100 menos 91,25. Ainda está lá no denominador. O que eu tenho em cima? O mesmo valor, que é o custo, 27,70 vezes 100. Bom, agora eu já posso resolver tudo de uma vez, que eu já tirei do parênteses. Vamos ver como isso fica? Então, vamos lá. 22,70 vezes 100, quanto que deu? 2.270. Agora, vamos para a parte de baixo, denominador. 100 menos 91,25. Quanto que deu? R$ 8,75. Opa, ainda tem uma fraçãozinha aí, não é isso? O que a gente vai fazer? Resolver essa fração, dividir. R$ 2.270 dividido por 8,75. Qual é o resultado?
Então, o preço de venda, R$ 259,43. Esse é o preço de venda. Vocês observaram que ficou um dado fora? Qual foi esse dado? O IPI. Vocês viram que o IPI não entrou aqui na nossa fórmula? Mas por que se ele estava lá na tabelinha? Por que ele não entrou? Porque a nossa legislação, a gente tem os impostos que são calculados por dentro e os impostos que são calculados por fora. No caso do PIS, COFINS e ICMS, esses três impostos são calculados, dizemos que são impostos calculados por dentro. Então, ele já entrou aqui no primeiro momento. Já o IPI é diferente, é o imposto que ele vem depois da mercadoria pronta. Então, dizemos que é o imposto calculado por fora. Significa que ele vai ser adicionado ao preço de venda no final. Eu não posso colocar ele aqui dentro da fórmula, não posso, porque a nossa legislação não fala isso. Não é assim que a gente calcula no nosso dia a dia. A gente calcula ICMS, PIS, COFINS, tudo por dentro. O IPI é por fora. Então, da mesma forma, a gente vai colocar aqui na fórmula, por fora, ou seja, por último. Vamos ver como isso acontece. Preço de venda. Então, nós tivemos lá na outra tela R$ 259,43, que foi o preço de venda, né, que calculamos e que chegamos. Foi o nosso resultado. Agora, eu vou adicionar o IPI, que é o imposto que dizemos que é o imposto calculado por fora. Então, ele vem depois. Qual foi a alíquota lá de IPI que estava na tabela? IPI de 10%. 10% do preço de venda, 10% de R$ 259,43, quanto é? R$ 25,95. É nesse momento que eu somo os dois e finalizo o preço de venda. Foi o único componente, o único elemento que ficou fora do nosso cálculo. E nesse momento nós o colocamos. Então vamos ver. R$ 259,43, R$ 259,43, mais R$ 25,94, que é o valor do IPI. Então, o nosso preço de venda final, quanto é? R$ 285,37. Aqui nós dizemos que chegamos no preço de venda à vista. Então, já tem tudo, né? Tem todos os tributos, inclusive o IPI, que ficou por último, lucro desejado, todos os outros gastos, que são despesas, custos. E aqui finaliza o nosso preço de venda, R$ 285,37. E aí, lembro mais uma vez que é necessário, depois do preço de venda formado com todos os nossos gastos, que se veja os outros elementos. O que é? Preço do concorrente, produtos similares, marketing, grau de elasticidade da demanda. Tudo isso precisa ser visto depois desse preço de venda elaborado, para ver se eu consigo mantê-lo ou não. Que atitude eu devo fazer? Vamos a um outro modo de se praticar preço de venda, de se calcular preço de venda, que é o markup. Vamos ver o que é isso, como que a gente calcula o markup, quais são as fórmulas, que tem algumas fórmulas, um pouquinho diferente da que já vimos. Então, vamos ver o que é markup. Então, como eu já falei, além do preço de venda, que é o PV, é o preço de venda à vista, também temos o markup para que se calcule, para que se chegue no preço de venda. Então, quando a gente calcula um produto, quando a gente quer saber o preço de um produto, de uma mercadoria ou serviço, além do preço de venda à vista, a gente também vai fazer o quê? O markup. Então, vamos entendê-lo. Como fazer o markup. E o que é isso? Então, eu posso dizer, conceitualmente, que o markup é um índice. É um índice que ele deve ser aplicado sobre o custo total unitário, ajustando para o preço de venda a ser praticado. Então, eu vou gerar um índice e esse índice eu vou aplicar sobre o custo unitário do produto. Esse preço de venda, ele pode ser expresso em quantia fixada ou em percentual. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente.
É o percentual? Eu posso conceituar também da seguinte forma. É o percentual do preço de venda que paga todos os gastos que só existem quando ocorre a venda de um produto, mercadoria ou serviço. Então, são os conceitos de markup. Bom, markup, o que é isso? A gente já viu lá conceitualmente. É o quê? É um índice. É um índice que eu vou aplicar lá no meu custo unitário. E aí ele pode vir de duas formas. De duas formas e duas fórmulas. Que é o quê? O markup divisor e o markup multiplicador. Divisor e multiplicador. Cada um deles tem uma característica diferente, tem uma forma diferente de fazer. Porém, o resultado dos dois tem que ser exatamente igual. São formas diferentes de fazer, mas que o resultado final são iguais. Ou seja, na verdade, são formas diferentes de fazer. Ah, eu faço os dois ou faço só um? Aí é a escolha. É você que vai determinar qual você vai fazer lá na sua empresa. Mas a gente vai entender como se faz os dois. E os dois chegam num resultado só. Ou seja, é mais uma forma de fazer diferente. Então, tanto a forma lá do preço de venda que vimos, como a forma do markup, todos eles têm os mesmos elementos. Quais são os elementos que eu estou falando? Os elementos são as despesas, os custos, os tributos, o lucro desejado. Porém, cada um utiliza esses elementos de forma diferente, mas todos determinam o preço de venda e todos contêm os mesmos elementos. Vamos ver como se comporta aqui o markup. Primeira fórmula aqui do markup divisor. Olha só, parece simples, né? E é 1 menos despesa, entre parênteses, despesas mais tributos mais lucro, lucro desejado, margem de lucro. Então, essa é a fórmula do markup divisor. Vocês repararam que aqui dentro não tem o custo? Ué, custo? E aí, professora, e o custo? Não colocou o custo por quê? Lembram lá do conceito de markup? O que é? É um índice que é aplicado sobre o custo. Então, o custo, ele vem depois. Ele não entra aqui agora na fórmula, é depois que ele vem. Esse momento só vem esses elementos aqui. Todas as despesas, todos os tributos. Opa, todos? É diferente do outro? Não, não é. Todos os tributos que são calculados por dentro. Da mesma forma que o anterior, o tributo que é calculado por fora, ele não entra. Lembra qual que é o tributo calculado por fora? O IPI. O IPI ele não vai entrar aqui nesse momento. Depois ele entra. Nesse momento não. É igual ao outro, não entra. Porque na nossa legislação tributária, nosso cálculo lá do IPI é depois do produto pronto. Então ele não entra nesse momento. Então foram, na verdade, dois itens que não entrou aqui na fórmula. O que foi? O IPI, igualzinho ao outro, que o outro também foi no final. O que mais? O custo. O custo diferencia, porque o custo aqui nesse caso eu tenho que gerar o índice, que é o índice markup, e aí eu aplico esse índice sobre o custo. Segunda fórmula. A fórmula do markup divisor, multiplicador. Divisor a gente acabou de ver. Markup multiplicador. Olha a fórmula do markup multiplicador. Bem simples também, não é? Parece até mais simples do que a primeira que nós vimos, que é a do preço de venda. É 1 sobre o markup divisor. Como assim? Sim, sobre o markup divisor. Se você já fez o markup divisor, quer tirar a prova para ver se está tudo certinho, se os valores vão bater do preço de venda, vocês vão fazer. O que você vai fazer? Fazer o markup multiplicador. Se eu já tenho o valor do markup multiplicador, eu só vou colocar ele aqui embaixo, divisor. Agora, eu não fiz o markup divisor, eu já quero começar pelo markup multiplicador. O que eu vou fazer? Colocar toda essa equação aqui embaixo, ó. Eu vou fazer 1 sobre essa equação aqui, ó. 1 sobre 1 menos
dentro do parênteses, despesas mais tributos mais lucros. Eu coloco ela aqui embaixo. Uma vez que se eu já tiver resolvido, eu só efetuo o cálculo. Senão, eu vou ter que trazê-la, resolvê-la primeiro para depois dividir por 1. Vamos ver isso, como acontece. Uma situação que é a elaboração de um produto qualquer aí. Vamos calcular na forma do markup e vamos ver como isso funciona. Como que é feito esse cálculo. Aqui eu tenho os elementos, que é o quê? O custo unitário, no valor de R$ 288 reais. Os tributos, os mesmos que trabalhamos no primeiro cálculo, ICMS, PIS, COFINS e IPI, as alíquotas 18, 1,65, 7,6, inclusive são as mesmas, seja a alíquota 18%, que é do estado de São Paulo, 1,65, 7,6, que são o PIS e a COFINS, que estão no regime do lucro real, IPI, que é sobre o produto, 10%, e uma margem de lucro aqui requerida. Então, aqui a empresa ela quer vender o preço, quer fazer um preço de venda e quer ter um lucro de 10%. Vamos jogá-las na fórmula do markup para ver qual é o resultado, qual o cálculo que você vai fazer. Vamos lá, primeira coisa, eu trouxe a fórmula, aqui a fórmula. Markup divisor é o nosso primeiro, markup divisor, 1 menos, entre parênteses, despesas mais tributos mais lucro. Vocês viram, de novo, volto a falar, que o custo ficou fora, o custo não entra nesse momento. Não é que nem a primeira fórmula que o custo entrou, ele entra depois. Então, vamos resolver. Markup divisor. Vamos trazer todos os elementos para dentro da fórmula. E aí eu coloco despesa. Quem são as despesas? Olhando lá na tabelinha. 5,50. Quem são os tributos? Tributos 18,65, 7,6, que é o ICMS, o PIS e a COFINS. São os 3 impostos. Qual é o outro elemento? O outro elemento é o que? É o lucro desejado. Então, eu coloquei tudo aqui dentro do parênteses. O que eu não coloquei? Não coloquei o custo e eu também não coloquei o IPI. Então, diferente da primeira fórmula. Ficou de fora, vai por último. Vamos lá. Que é a primeira coisa que eu vou fazer? O raciocínio é igualzinho ao primeiro cálculo lá. Eu vou resolver tudo que está dentro do parênteses para depois finalizar as próximas, as próximas equações. Então, vamos lá. 5 mais 5,50 mais 18 mais 1,65 mais 7,6 mais 10, quanto que deu essa somatória? R$ 42,75. É a somatória de tudo que está dentro do parênteses. E aí, vocês viram que o 1 ficou fora. Por que eu ainda não tirei? Primeiro, eu vou dividir por 100. Por que eu estou dividindo por 100? Para facilitar o cálculo. Então, eu coloquei ele de forma decimal. Eu dividi, é uma forma de fazer, eu poderia não fazê-lo e fazer isso só no final. Eu coloquei aqui só para facilitar o nosso cálculo. Então, eu dividi 48 por 100, ficou em forma decimal. 0,4275. É uma maneira de facilitar o cálculo. Então, vamos lá, continuando o cálculo. 1 menos 0,4275, poxa, chegamos no nosso markup, ou como muitos falam, taxa de marcação. Olha só, 1 menos 0,4275 é o nosso markup aqui, ó, 0,5725. Então, se houver uma pergunta, qual é a taxa de marcação? Ou qual é o markup divisor? Esse valor aqui, ó. 0,5725, que equivale a 57,25%. Esse é o nosso markup. Terminou aí? Não, não terminou. Uma vez que eu achei o markup, agora eu tenho que fazer o quê? Achar o preço de vendas. Eu ainda não achei o meu preço de vendas. E aí, o que diz o conceito lá atrás? Que eu tenho que aplicar o markup sobre o quê? Sobre o custo. E aí, eu acho o preço de vendas. Vamos ver como isso acontece. Markup divisor, que é o mesmo que nós encontramos na tela anterior, 0,5725. E aí o conceito diz que eu tenho que aplicá-lo sobre o
Custo. Quem é custo? Olha lá na tabelinha. Tá lá o valor de R$ 288. Esse não é o markup divisor? Se é o markup divisor, eu vou dividir. Então, eu pego o meu custo do produto e divido, né, sobre o markup divisor. Olha o nome, markup divisor. Então, já dá para gravar, ó. Markup divisor eu divido. Diferente do markup de multiplicador, que eu vou multiplicar. É o que o nome, né, associa ao nome. Então, 288 dividido por 0,5725, que é o nosso markup divisor. Qual é o resultado que eu tenho? 503,06. R$503,06. Olha ele aqui, ó, o resultado. 288 dividido por 0,5725. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Vocês lembram do IPI? Que é o imposto calculado por fora? Então, da mesma forma que o anterior, no último momento eu coloco o IPI, que é o imposto calculado por fora. Então, eu pego o valor que gerou lá o cálculo do markup, 503,06, e adiciono o IPI. Qual é o valor do IPI? Qual é a taxa, na verdade, do IPI? 10%. Então, esse 10% eu vou fazer sobre o preço que eu achei. 10% de 503,06. Quanto que é? R$ 50,31. Então, eu somo os dois. Eu estou adicionando o IPI. 503,06 mais 50,31 dá quanto? Olha aqui o nosso preço de venda final, à vista. Preço de venda final à vista, R$ 553,37. Finalizamos o cálculo do preço de vendas pelo markup divisor. Vamos entender agora como que ele acontece no markup multiplicador. Primeiro, eu trouxe aqui a fórmula. Lembram da fórmula? Volta lá no slide anterior para pegar a fórmula. Que é 1 dividido pelo markup divisor. Então, olha só, o markup divisor é toda essa fórmula aqui, ó. Toda essa fórmula aqui. Se eu não o tenho, eu tenho que executar a fórmula. Mas se eu já o tenho, é só trazer para a fórmula. E nós temos, não temos? Não acabamos de fazer? Então, vamos ver. Trazer os elementos pro cálculo, para a fórmula. 1, que é da fórmula, sobre 0,5725. De onde que veio esse 0,5725? Veio lá do markup divisor. Ele é o nosso markup divisor. A fórmula não é isso? 1 dividido pelo markup divisor? Então, não preciso mais fazer. Se eu executar toda a fórmula aqui, ó, eu vou chegar neste valor. Mas eu não preciso, porque já nós fizemos no slide anterior, na aula anterior. Então, vamos ver. 1 dividido por 0,5725, quanto que deu? 1,746725. Essa é a nossa taxa de marcação, ou markup multiplicador. Vocês viram que é um pouco diferente? Então, olha só, deu um número um pouco maior. Eu sugiro que vocês sempre coloquem várias casas decimais depois da vírgula. Então, no mínimo 6, para que os resultados sejam mais exatos. Então, coloquem pelo menos 6 casas decimais depois da vírgula. E os resultados serão melhores. Então, achamos aqui, ó. Achamos o nosso markup multiplicador. Uma vez que eu achei o markup multiplicador, lembram lá de conceito de markup? Qual é o conceito de markup? É um índice que eu aplico sobre o custo. Então, vamos finalizar, porque até agora eu só achei o markup multiplicador. Eu agora vou aplicá-lo no custo e vou achar o preço de vendas. Preço de venda. Então, agora eu quero o meu preço de vendas. Vamos lá, o markup multiplicador nós já temos. Acabamos de achar. Preço de vendas, ou seja, é o markup sobre o custo. Quem é custo? O mesmo valor do anterior lá, que está lá na tabelinha, R$ 288. Qual é o markup? 1,746725. Então, eu faço, olha, markup multiplicador, olha o nome, multiplicador. Eu vou dividir? Não, eu vou multiplicar. Associa, ó, já está dizendo, markup multiplicador. Então, eu pego o custo do produto, faço vezes o markup,
que nós acabamos de encontrar, que é o markup multiplicador. Olha aqui, achamos o nosso preço de vendas. É igual ao outro? Sim, é igual, a fórmula é diferente, mas o preço achado é o mesmo, preço de venda. Só que esse preço de venda, ele ainda está sem o IPI, que é um imposto calculado por fora. O que vamos fazer agora? Adicionar o IPI. Então, vamos lá. O preço achado foi 503,06. 10%, que é a alíquota do IPI, 10% de 503,06, quanto que é? R$ 50,31. Somando os dois, dá aqui ó, o preço de venda finalizado. Isso aqui nós dizemos que é o PVV, preço de venda à vista. Não tem juros ainda, a gente vai ver como calcula os juros. E vocês vejam também que ele é igualzinho ao resultado do markup divisor. Igualzinho. Vamos ver agora aqui um demonstrativo de resultados, só para ver quanto equivale cada percentual do custo, do valor encontrado, do preço de venda encontrado. Então, assim, tanto pelo markup divisor como o markup multiplicador, nós encontramos um preço de venda no valor de R$ 503,06. E aí, eu quero ver quanto de percentual equivale, né, para eu ter o meu preço de venda total. Então, olha só, meu custo do produto eu já sei, 288. É quanto, qual é a parte dele aqui dentro do preço de vendas? Qual é a parte dele? 288. Então, meu preço de venda é 503,06, só de custo ali dentro tem 288. E os outros que eu só tenho percentual? Quanto equivalem ao meu preço de venda encontrado? Então, é só eu aplicar os percentuais, olha só. Dentro de 503, eu tenho 5,5%, não é o percentual que está lá na tabela? Quanto equivale isso em reais? R$ 27,67. E assim para todos os outros. Para todos os outros eu faço. Depois eu somo tudo. Quanto que deu? Nosso preço de venda à vista, que foi quanto? 553,36, 37 centavos. Às vezes dá uma diferencinha, dependendo da quantidade de casas decimais. E aí, olha só, tem que ser, é o nosso preço de venda total. Ele finalizou em R$ 553,36. Bom, agora a gente já entendeu 3 formas de fazer preço de venda, 3 cálculos diferentes. Só que vocês repararam que todos eles foram à vista? E a prazo? Como que eu procedo isso a prazo? Como que eu faço? Então, olha só, tem uma regrinha assim para se fazer. Então, o preço de venda do markup pode ser calculado para cada produto individual ou para todos os produtos de forma genérica. E aí, olha só, o primeiro passo é calcular o preço de venda caso todas as vendas fossem feitas à vista. Então, no primeiro processo a gente vai fazer igual, calcular como se fosse o preço de venda à vista. Depois disso, eu vou acrescentar um custo financeiro. Ou seja, eu vou acrescentar uma taxa de juros que eu queira praticar. E aí eu vou ver o que eu quero praticar, 3%, 10%, 5% de juros para pagamento a prazo. Ninguém vende a prazo e não vai colocar juros, não é isso? Então, aqui da mesma forma, a gente vai ver como que é calculado no markup, né, a taxa de juros, ou seja, preço a prazo para pagar daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. Como isso, né, acontece aqui dentro da fórmula do markup. Então, vamos lá, pegar uma situação. Determinar o preço de venda de um produto para pagamento à vista. Lembra que eu falei? Primeiro, lá na regrinha, é fazer o cálculo à vista. Depois, né, 30 dias e 60 dias. Considerando os seguintes dados, que é o custo, tributos, comissões, despesas, margem de lucro e o custo financeiro. Esse custo financeiro aqui, ó, explícito aqui na tabela, ele é referente, ele significa que ela é a taxa de juros que vai ser cobrada para
um parcelamento para quem comprou e vai pagar daqui a 30 dias e a 60 dias, conforme está aqui no nosso enunciado, 30 dias e 60 dias. A taxa de juros vai ser quanto? 3,5% ao mês. Essa é a taxa de juros. Vamos aplicá-la. Então, o primeiro passo, eu vou calcular o preço à vista. Então, esse aqui vocês já entenderam lá na aula passada, não é isso? Nos slides passados. Preciso mais recapitular. Então, eu coloco a fórmula do markup. Olha a fórmula aqui, ó. Markup divisor. 1 menos despesas, tributos e lucro. Trago todos os dados ou todos os elementos. Eu não coloco. O que eu não coloco aqui? Lembrando, não coloco o IPI, não coloco também o custo, né? O custo eu não coloco. Faço todo o cálculo, encontro o markup, que é 0,4475, né? E aí, acho o meu preço de vendas, que é o meu custo dividido pelo markup divisor. E acrescento o IPI. Isso a gente já viu com detalhe lá no slide anterior, não é isso? Então, vamos seguir, porque aqui o nosso intuito agora é ver o markup com juros. Então, lá no enunciado do exercício, está dizendo que ele, né, é para calcular o à vista, nós já calculamos aqui, para calcular o quê? Com 30%, com 30 dias e com 60 dias. Vamos lá. Então, ó, lembrem-se que já vimos o markup aqui, ó, à vista. Nós vamos precisar desse markup aqui à vista para calcular o com juros, que é 0,4475. Então, olha só, vamos calcular o markup para 30 dias, para uma venda que foi feita, né, para recebimento daqui a 30 dias. Qual é a taxa de juros que eu vou colocar? Aquela que está lá no quadradinho lá, 3,5%, não é isso? 3,5%? Então, como que eu trago essa taxa aqui para o meu markup? Vamos lá. Então, primeiro eu tenho que ter o markup à vista. Em cima do markup à vista, eu, né, acrescento, que na verdade não é acrescer que a gente vai falar, a gente vai subtrair, porque se eu somasse, eu estaria dando um desconto, e aqui eu preciso colocar uma taxa de juros. Então, olha só, do mesmo jeito que o markup está em decimal, eu também vou colocar em decimal a taxa de juros. Como que eu coloco? Não é 3,5? É só dividir por 100. Quando eu divido 3,5 por 100, eu vou obter, ó, 0,0305. E aí, olha só, eu subtraio o markup divisor menos a taxa de juros, que eu coloquei as duas em decimais, o markup e a taxa de juros. E eu achei um novo markup, que é o 0,4125. Esse novo markup, ele pode ser usado para vários produtos. Então, por isso que ele é uma fórmula muito usada no mercado, porque eu calculo o markup e eu posso usar para vários produtos. Lembram que o markup eu aplico no produto? Então, por isso que ele é muito usado. Então, olha só, achei o novo markup. Dentro dele tem uma taxa de juros de 3,5%. O que eu vou fazer agora? Achar o meu preço de vendas. Vamos lá, preço de vendas. Qual é o custo do produto? Está lá na tabelinha lá do início. Olhando lá na tabelinha do início, que é do enunciado do exercício, está escrito que o custo do produto, quanto? R$15. O que eu vou fazer? A mesma coisa quando eu fiz o markup à vista. Eu vou dividir o custo do produto pelo markup, não é o markup divisor? Então, 15 dividido por 0,4125. Lembrando que aqui dentro já tem a taxa de juros embutida. Então, o preço vai vir maior, o preço de vendas vai vir maior. Compare, quando terminarmos, comparem com o anterior. Então, vamos lá. 15 dividido por 0,4125 dá quanto? R$36,36. Esse é o nosso preço de venda. Terminou aí? Não, não terminou, ainda falta o IPI, não é isso? 10% é a taxa do IPI. 10% de 36,36 dá quanto? R$6,64. Somando os dois, qual é o preço de venda? Para 30 dias, vejam que é maior que o outro, R$40.
Quanto que foi o outro? O outro foi R$ 36,87, olha aqui embaixo. Que é preço à vista. Preço a prazo, quanto? R$ 40. Então, aqui é para pagamento em 30 dias. Ah, e como que eu faço se é para 60 dias? Fácil, vejam. Então, olha só, a taxa de juros não é 3,5 ao mês? O que eu vou fazer? 60 dias, 30 mais 30, 60, ok? Então, eu faço vezes 2. Eu faço a taxa vezes 2, olha só. Então, eu dobrei. 30 mais 30, 60. Se fosse 90, vezes 3. E assim sucessivamente. Então, olha só. 3 vezes 3 dá o quê? 7% ao mês. Transformei em decimal para equiparar ao meu markup divisor que eu já tinha, que ainda é o markup divisor à vista. O que eu faço? Subtraio. 0,4475 menos 0,07. Opa, encontramos um novo markup. É esse novo markup que você vai aplicar sobre o custo. Sobre o custo. Então, qual é o custo? Olha lá na tabelinha. É o mesmo, não mudou porque a gente está com o mesmo enunciado. R$ 15. Qual é o novo markup? 0,3775. Só faço a divisão. 15 dividido por ele, que é o meu novo markup, vai dar quanto? 39,74. O que falta? Adicionar o IPI. 10% desse valor que eu encontrei, dá quanto? 3,97. Soma os dois, quanto que deu? Meu preço de venda para pagamento, para quem comprar da empresa e for pagar daqui a 60 dias, ele vai pagar um preço de vendas de quanto? R$ 43,71. Vocês viram a diferença? 40, foi acrescendo. Ah, tá, e se eu quiser fazer no markup divisor, o que eu vou fazer? Bem simples. Olha só, o mesmo enunciado, não vou falar aqui porque a gente já viu. O que eu faço? A fórmula do markup multiplicador, né? 1 sobre o markup divisor, aqui eu coloquei ele inteiro, mas se eu já o tenho, o que eu vou fazer? Vou trazê-lo. Então, aqui o à vista eu trouxe, olha só, 1 dividido 0,4475, meu markup multiplicador, olha só. Apliquei ele sobre o meu custo do produto para achar o meu preço de vendas, não foi isso? Preço de venda. Vejam que o markup divisor que fizemos lá atrás, à vista, com o mesmo enunciado, o resultado do preço de venda dá igualzinho. Se der diferente, você fez o cálculo errado. Tem que dar igual. É como se fosse uma prova. Ou se eu só quiser, eu só uso o markup multiplicador, ou só o divisor, ou os dois juntos. Aí é a opção. Esse é o à vista, olha só. É só a fórmula que é diferente, porém os resultados vão dar iguais. Tá, e para eu fazer, que é a grande questão aqui, a prazo no marcar na fórmula do markup divisor. Não é diferente, olha só. Olha a fórmula, 1 sobre o markup divisor, para encontrar o markup multiplicador. Então, olha só, vejam. Eu não já tenho o markup divisor com taxa de juros que eu calculei lá atrás? Eu pego esse mesmo markup. Se eu não o tenho, eu vou resolver toda a equação aqui embaixo, que é o denominador, depois acrescer a taxa de juros. Nesse caso, eu não preciso fazer tudo isso, porque eu já tenho um novo markup divisor, né, que eu coloquei aqui para achar o multiplicador. Eu só vou lá, trago para cá e acho a nova taxa de marcação, que é o markup multiplicador. Vocês viram que eu fui lá atrás no markup divisor e eu já trouxe ele porque ele estava pronto lá? O que eu faço se eu não tenho? Resolvo toda a equação, agrego a taxa de juros do mercado e aí continuo. Se eu tenho, eu trago. E aí eu aplico no custo do produto,
que é 2,42424, vezes o custo, que é 15. Acrescento o IPI e eu tenho meu preço de vendas. Preço de vendas para 30 dias. Preço de venda 30 dias, ok? Coloquei aqui à vista, mas esse aqui é 30 dias. Preço de venda 30 dias, R$40. Vocês viram que ele é igualzinho ao markup divisor de 30 dias? De novo, não pode dar diferente, tem que dar igual. Da mesma forma, para 60 dias, eu pego lá ó, o markup que já está feito lá no divisor, somo com o custo, né? E aí eu obtenho o meu preço de vendas, R$ 43,71, que vai dar igualzinho. Bom, gente, terminamos, né, a nossa aula aqui sobre markup. Aqui eu finalizo. Obrigada a todos pela atenção. Até mais.